Meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tô negativado, Vinícius. A verdade proibida é que os bancos não te contam sobre o teu nome, a negativação. Eu vou começar a fazer uma série de conteúdos aqui para tentar te ensinar, doutrinar, porque tá acontecendo muitos problemas por causa dos benefícios que o governo quer entregar, bancos que as pessoas querem abrir conta, e por que que tu não consegue abrir conta se tu faz tudo certo? Então eu vou te mostrar aqui uma verdade que de repente vai abrir os teus olhos para tu entender sobre a verdadeira negativação e como tu vai fazer para liquidar da maneira correta para conseguir ter crédito. Sim, tem jeito que tu consegue pagar a dívida e essa dívida vai ser um problema lá na frente do jeito que tu pagar. Então vem comigo nesse vídeo que é um tutorial bem simples, rápido e totalmente didático que eu criei para vocês. Primeiro, tu não tá sozinho, tá? Tem atualmente hoje 73 milhões de pessoas estão com inadimplência. Isso não quer dizer que já estão inadimplentes, isso quer dizer que estão com problema de dívidas. Pode ser gerado esse mês, pode diminuir, enfim. É um recorde desde janeiro de 2025. Então, estar hoje com o nome limpo no Serasa não é mais garantia de aprovação bancária. Tu hoje estar com um problema bancário, uma dívida bancária, não quer dizer que tu tá sozinho, não quer dizer que tu vai ter um problema maior. Hoje eu já consigo acreditar que os bancos eles estão com uma tendência melhor, uma flexibilidade maior. Ser negativado no Brasil hoje, tu tem várias maneiras de poder escapar. Tu pode caducar tua dívida, tu pode limpar teu nome com desconto, tu pode negociar. Existem maneiras diferentes pra gente tentar renegociar isso. Claro que, dependendo da maneira que tu escolher, tu pode ir fechar a porta de algumas oportunidades de crédito que tu possa ter no futuro, tá bom? Então olha só, a ilusão da limpeza, que é o primeiro ponto que eu quero pegar para vocês. Tirar o teu nome do SPC não é apenas um começo de uma jornada, tá? Porque assim, ó, o que acontece? Ah, vou tirar o meu nome, o que a maioria que eu vejo aqui no canal e aumenta muito, o meu score é 650 no Serasa. Não te preocupa com o Serasa. O Serasa é um termômetro para ver como é que tá a tua doença. Esse é o primeiro ponto. Por ali tu não consegue resolver o teu problema, porque se tu resolver por ali, tu vai estar arrumando outro problema, que eu já vou te explicar nesse vídeo. Então não é sobre o Serasa, é sobre como o banco te enxerga nível Brasil. E como é que ele vê isso, Vinícius? Como é que ele me enxerga? Através do registrado do Banco Central. O banco, ele tem ali todas as informações que ele precisa. Claro que, para nós, olhar o registrado é uma coisa, eles é outra. Não que o que tu enxerga no registrado estão escondendo coisas. Não. Assim, ó, o registrato, que é o SSR, é o SCR, que é o Sistema de Informação de Crédito, ele vai te informar para ti o quê? Tudo que tu tem de crédito disponível no teu nome, e tudo que tu tem usando, e tudo que tu criou uma dívida, que na verdade vira em vencidas. E essas vencidas antigamente era o prejuízo. Então, antes, quando tu tinha uma dívida e essa dívida aumentava, e o banco tomava essa dívida, ele te colocava no prejuízo. Hoje ele te coloca em dívidas vencidas, que para o banco é a mesma coisa. Esse é assim, ó, é a chave para fechar o cadeado do crédito para ti, quando tá com aquelas dívidas ali. Existe maneiras de conseguir crédito, claro, eu já ensino aqui no canal para muitas pessoas como a gente pode fazer para mudar a tua situação de crédito de ser um negativado com crédito, mas é uma batalha longa. Então, assim, ó, é a lista invisível, tá? Ali tu coloca todos os valores, ela é atualizada sempre até dos últimos 5 anos para frente, e é o teu currículo financeiro completo no registrado, não no SPC e Serasa. Então, como é que é a armadilha do desconto quando tu vai no SPC e Serasa, que é onde tu tem que ter atenção, tá? Aceitar um desconto de 90% do teu no Limpa Nome, no Desenrola Brasil, tu pode estar assinando uma sentença de morte para ti no financeiro. Porque este valor, ele vai entrar no prejuízo ou no dívidas vencidas, o valor lançado. Vamos supor que tu pagou com 90% de desconto, então os 10% que tu pagou abate, mas os outros 90% o banco tomou de dívida. Claro que ele não vai colocar no prejuízo, às vezes coloca, às vezes não coloca, isso vai depender da instituição financeira, mas esse tipo de limpar o nome te prejudica muito. Quando tu for querer pegar, por exemplo, um benefício do governo, ou quando tu quer pegar uma linha de crédito especial, as linhas de crédito especial só dá para quem tem o nome totalmente limpo e melhor aceito do que um cara que já teve o nome sujo, já teve desconto. Esse cara ele entra na lista de baixo, não na lista de cima. Acima é sempre elite. Então tu limpar um nome hoje com desconto. Ah, Vinícius, mas eu estava com uma dívida de R$ 1.000, eu abri uma vestígio de Serasa, essa dívida estava por 20 pila, decidi limpar. Beleza, mas não é a solução. Essa é uma armadilha que tu acaba entrando sem saber. Então tu vai ter uma restrição externa versus uma restrição interna. Eu fui na Caixa Econômica Federal, conversei com a gerente da Caixa Econômica Federal e ela foi muito clara com o que ela falou.
O Desenrola Brasil é muito bonitinho. Tu pagou a tua dívida, mas internamente a dívida não sai. E é o famoso lista negra que eu considero. Não é que tu vai entrar numa lista negra que tu nunca mais sai. Só que aquele banco, se tu não se sentar e tentar verificar a situação para conseguir um crédito, tu não consegue crédito de novo, dependendo do banco. Por exemplo, a Caixa Econômica é isso, é um dos problemas. Então, a visão externa é Serasa, SPC e Boa Vista, que é o externo, ou que o mercado vê, fácil de limpar através de pagamentos e tal, impacta no teu score público. É como é que tu te sente. E isso foi uma coisa que a gente criou, né? Esse Serasa impactar, mas o banco em si não usa o Serasa. E a visão interna, que é as listas bancárias, o registro próprio dos bancos que nunca caduca. O banco te tem uma memória de elefante. Se deu prejuízo em 1995, ele ainda sabe, tu sabe que essa dívida tem que pagar ou tem que tentar resolver com o banco. A tendência da inadimplência de 2024 para 2025 é só aumentar. Então a gente estava em 72 milhões em janeiro de 2024, em 2025 a gente está com mais 2 milhões. Isso aqui é fatos consolidados no Serasa e Banco Central. E os 3 maiores mitos financeiros. A dívida caduca. O maior mito financeiro, após 5 anos vai sair do Serasa, vai limpar o nome. Aconteceu comigo. A dívida caducou, beleza, tô com o score limpo. Lembrando que eu tive vários problemas financeiros, em banco, imposto, e quando limpou o meu nome, eu não consegui crédito primeiro. Eu demorei 10 anos, 5 anos depois que foi caducado o meu nome, tá? Então, o caducar o nome não é a melhor solução. Claro, quando a pessoa não tem condições de pagar, concordo, mas não é a solução ideal. O score sobe na hora. Paguei, meu score vai subir na hora. Sobe no aplicativo do Serasa, gente. Internamente continua baixo, porque o teu rating bancário, ele vai aumentando de acordo com o que tu vai funcionando o teu crédito. O banco esquece. Os sistemas digitais, eles vão cruzar dados o tempo todo. Se tu deveu no banco A ou banco B, eles mesmos são do mesmo grupo, vão saber. Se tu deveu na Magazine Luiza, o Bradesco vai saber porque ele é a bandeira do Magazine Luiza. Ponto. Tem hoje em dia conexões. Na época que eu trabalhava em banco, eles estavam recém querendo implementar o sistema de interligação de bancos. Hoje em dia está muito mais avançado e com certeza já existe isso. Aqui, ó, análise de quitação e impacto. Esse aqui é um ponto importante, tá? O método de saída, quitação total sem desconto. É a operação líquida, vai aparecer no Bacen. Impacto no crédito positivo, recuperação rápida. Tu simplesmente pagou toda a tua dívida sem desconto, pagou o que estavam querendo te cobrar. É um impacto muito positivo, sinal que tu teve uma recuperação financeira e tu vai ser muito bem visto depois. Acordo com desconto, limpa nome, baixado com prejuízo. É crítico e trava novos bancos. O que acontece? Tu recebeu um crédito onde tu não conseguiu pagar e tu precisou de um apoio governamental com desconto gigantesco para conseguir pagar uma dívida. Sinal que tua capacidade de pagamento é muito baixa e que tu não tem ainda condições bancárias. Então, desses 3, é o segundo melhor, tá? O último é a prescrição de 5 anos. Deixar, e aí tu tá com risco altíssimo, é a reconstrução do zero do teu CPF. O caminho para o Sim Bancário é diagnóstico do CRC, identificar tudo que tu olha, verifica se tens muitas contas em aberto com muitos créditos liberados, limpeza, quitar todas as dívidas que estão no teu prejuízo, fazer um cadastro ativo, ativar o cadastro positivo e atualização do cadastro e iniciar novos produtos usando o cartão com garantia. O que? O valor. Tu vai colocar um dinheiro, R$ 1.000, e ele vai te dar R$ 1.000 de crédito. Esse é o caminho de reconstrução financeira que eu indico aqui no canal. E nunca te esquece, o sistema financeiro é uma rede que é interconectada de dados. O prejuízo de hoje é a negação da manhã. Aprende a jogar o jogo do crédito com verdade. Pessoal, tu simplesmente hoje, tu mudar o teu layout, a forma com que tu tem crédito ou de dívida, depende muito de como tu vai jogar lá na frente. Então, constrói com ideais o teu crédito. Cuidado com essas Desenrola Brasil que não vão ser a melhor opção hoje para te conseguir um crédito amanhã, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!